Adoro a glória do passado. Mas na realidade eu tenho que tentar suportar todos os dias. É realmente difícil. Mas continue suportando este dia. Finalmente chegará. Às vezes, para obter a resposta, só precisamos esperar sem planos ou truques. Um chiclete entendeu que ele estava preocupado. Seu humor também diminuiu. As pessoas ficaram melhores. Acontece que não éramos os únicos. Às vezes, eu sinto que os dois mestres erroneamente pensam que acabou. Mas as pessoas continuam a melhorar até morrerem. Um mestre que trilhou o caminho da moralidade vai se treinar constantemente, até o dia em que ele dar seu último suspiro. Por que não pode ser confiável? Ele disse algo como uma afirmação firme. Ele tinha medo que na vida do mestre da seita, ele restauraria sua glória passada. Seita mestre Yanjong expressou o quão bom isso seria. Mas se isso se tornar verdade, não será graças a mim, mas graças aos esforços dos meus discípulos. Um chiclete negou. Como poderia não ser, devido ao mérito do segundo mestre? Ele tomou um gole de chá e colocou a xícara na mesa. Suas velhas mãos esfregaram suavemente a borda do copo e disseram: tenho consciência de que ainda tenho muitas deficiências. Se o filho não tivesse acabado nesta situação, como eu poderia me tornar o mestre da SEC? Se meus irmãos não tivessem deixado o filho, eu provavelmente teria apenas memorizado algumas espadas, escrituras e viver por muitos anos, mês a mês. Eu sou contador de chiclete que o fato de eles terem deixado provar a lavagem que eles não estavam qualificados para serem líderes da SEC. Ele é o verdadeiro chefe da enxada do medo saqueado. Ouvindo essas palavras, ele parecia estar confortado e sorriu. Fora as flores de Damasco ainda estavam florescendo. E as pessoas lá dentro continuaram a conversar. E os discípulos da segunda geração, agora que terminei de cultivar, estou mantendo minha mente pura. Grande mestre, honestamente, estou um pouco assustado. Assustado. Você acha que os discípulos de segunda geração não são fortes o suficiente para enfrentar os discípulos masculinos? Um chiclete ficou em silêncio. Por um momento expressou honestamente: eu também quero acreditar neles. Mas você sabe. O mestre da seita cantarolou, tomou outro gole de chá e continuou perguntando sobre a situação. E os discípulos da terceira geração, vendo que um chiclete ainda não tinha dito nada, ele repetiu. O discípulo da terceira geração não se juntou à flor. Ramo da seita, onde eles estão bem preparados neste momento. O Marechal Tilvan disse que sim. Todos eles trabalharam duro para se preparar. Eles até se prepararam com entusiasmo. No entanto, não faz muito tempo, desde que eles começaram. O mestre da SEC sabia com que estava preocupado. Ele só fez uma pergunta. Se houver uma montanha na frente dele, o que ele deveria fazer? Um chiclete ficou um pouco surpreso no início. Sim, e a montanha
aquela coisa sem esperar que ele responda. O mestre da SEC pegou o bule e disse: Eu tenho que superar isso se houver uma maneira de voltar. Se tivermos tempo, vamos descansar antes de ir. Mas se não tivermos os dois, teremos que passar por cima daquela montanha. Eu sou Chiclete. Caiu em silêncio novamente. Depois de alguns segundos, eu confidenciei meus pensamentos. Porque eu estava com medo de não conseguir. O líder da seita me encorajou. Mesmo que eu não pudesse fazer isso, eu ainda ganharia experiência, certo? Então, da próxima vez, eles poderão cruzar a montanha mais facilmente. Certo. Pio. Um ramo de língua é um lugar para trocar. Ganhar ou perder não é importante. Pense nisso como um lugar para socializar. E o fato de que você pode desenvolver mais o que é importante. Essas palavras despertam em Chiclete. O mestre da seita está certo. Ele continuou a aconselhar os convidados. Vem aqui de longas distâncias, então tente se preparar para recebê-los pensativamente e obedecer ordens. O Hang Moonjak, da Grace Company, nos ajudará. Então, não haverá problemas. No entanto, tenho medo. A próxima geração não vai nos deixar sair tão facilmente. O líder da seita assentiu e o tranquilizou. Não se preocupe muito. Tudo vai acontecer gradualmente. Eu cortei a cabeça dela para mostrar que ela entendeu. Sim, então eu vou me despedir. Eu irei para uma verificação final. Quando a ele porta saiu, também foi fechada na grande sala. Apenas o chefe do pôr-do-sol, ou A, estava sozinho, bebendo chá. Tomando um gole, ele se sentou em silêncio novamente. Ganhar ou perder, não importa. Se você se tornar um taoísta, você vai mentir sem piscar um olho assim. Se houver algo diferente do dia anterior, é o sétimo espada verde que Chan Mayang encontrou, mas trazendo a flor de volta ao seu apogeu, com apenas 7 espadas, de damasco e folhas verdes. É quase impossível. Só preciso de esgrima de damasco. Ei, ancestrais, por favor, abençoe o a filho. Por outro lado, Naoa Yen. A rua ainda é um local familiar para os passageiros. O filho do sexo sulista apertou os olhos e cobriu os olhos. Enquanto ele olhava para cima, na frente dele estava uma montanha alta. Ele se virou e perguntou ao irmão mais velho. O T realmente costumava ser uma das 9 seitas em um clã. A seita costumava ser uma das 9 seitas em um clã, mas estava cercado por pequenas e desoladas aldeias. Como isso, o irmão mais velho, que ele chamou, também foi a segunda geração, discípulo da geração masculina, chamado Dragão Dourado. Ele sorriu um tanto, zombando, e disse: deve ser o oposto graças a Oasan. Este lugar tem uma aldeia como esta. Como esta, o fato de que eles vieram para Hawasan e desenvolver este lugar no que é agora
é o suficiente para mostrar o quão forte a posição do filho costumava ser no passado. Kung Fu Han fingiu estar surpreso, mas sua língua ainda estava muito distinta, como esperado. Mas agora está tão gasto, eu realmente não entendo. Por que que eles estão organizando este evento sem sentido? Não adianta lutar com um bando de fracos. Povo chinês, é melhor usar esse tempo para balançar uma espada. Qinlong franziu a testa e lembrou: os mais velhos querem fazer isso, então temos que participar, certo? Por favor, fale com cuidado. Isso é verdade, mas ainda. Assim como ele estava prestes a dizer algo, Tandu Han parou de repente. Ele inclinou a cabeça para olhar. Acabou sendo um bebê andando atrás. Imediatamente ele disse significantemente: Bem, o ramo Tongva, ele ainda tem seu próprio significado. Esta é uma oportunidade muito boa para nos vingarmos de nossos discípulos humilhados. Embora Li Sanbek tenha ouvido, ele ainda não falou. Tun Fu Han estava um pouco insatisfeito em seu coração. Mas ele não reagiu de forma alguma, desde que causou aquele grande incidente. Ele ficou muito mais calmo e nada interessante. Mesmo assim, ele ainda disse deliberadamente: Já se passaram 100 anos, desde que fomos humilhados por Huachon. Então, devemos nos vingar, irmão mais velho. O dragão dourado seguiu atrás e disse: Sim, nós faremos isso. Quando os dois tinham ido alguma distância, Li Seongbek parou de repente. Ele olhou para a montanha alta na frente dele e exclamou silenciosamente que era uma montanha de estrelas. Quando eu vim aqui no passado, este lugar ainda era apenas uma pequena aldeia. Agora, toda vez que eu olho para Ron Filho, eu penso em uma pessoa. Não sei. Eu e meus amigos estamos entrando na Cova do Tigre. A seita do sul continuou sua jornada. Escalair, Horsun, Mountain. No meio da escalada cansativa, eles montaram tendas em um lugar plano para descansar. Kung Fu lamentou que tipo de montanha é essa. Eu não sei o que diabos essas pessoas estavam pensando, montando um templo em um lugar como este. É por isso que eles falharam. Qinlong expressou que as Torres Temple era originalmente um lugar longe do mundo secular e perto da natureza. Não é natural escolher um lugar onde não é fácil para estranhos entrar e sair, para praticar as escrituras budistas. Que tipo de templo de torres é Houn Sol? Metade deles não são pessoas seculares. Se as artes marciais estivessem em um lugar como este, eu ainda entenderia um pouco, mas em Yoa, filho, o que você disse está correto. Outra pessoa sentou-se no chão, insatisfação, e expressou que, se fosse tão doloroso escalar para um lugar tão alto, então deve haver algo para compensar isso. Em vez de temos que comer raízes de árvores e viver de maneiras diferentes. Vamos ver como está gasto. A pessoa ao meu lado disse: Eu não queria comer nada delicioso.
Eu só queria ter uma boa noite de sono. Mas seu outro templo era ainda pior do que a caverna. Irmão mais velho, não deveríamos parar esta seita inútil de flores. Claro, temos que ir para esta montanha, distante, para sofrer. Apenas algumas pessoas da montanha de flores. Será feliz. Qinlong sorriu encorajadoramente. Eu sei que todos vocês têm muita insatisfação, mas por favor, se acalme. Você também sabe que nossos anciãos têm sentimentos especiais por Oa-san. Eu também não consigo entender isso. Por que os idosos têm que ser tão obcecados por um SEC que falhou? Ele ficou em silêncio. Então deu uma opinião. Talvez porque eles tenham algum potencial. O discípulo riu, zombando o potencial. Se eles tivessem o potencial, eles teriam sido capazes de encontrar sua posição. Há muito tempo 100 metros se passaram. E eles ainda estão presos no mesmo lugar. Então, parece que a posição deles está correta. Isso é tudo. Não há SEC que nunca seja experimentado. Aquele período de prosperidade, o mais importante ainda é a realidade. Neste momento, ouvindo que os outros também concordaram sim. Talvez daqui 100 anos eles ainda serão assim. Pode um sective, não há espaço para desenvolvimento como esse. Depois de todos aqueles tempos de luta conosco, sua força está ficando cada vez mais fraca. 9 sexos e clãs eu ainda estou preocupado que teremos que ser removidos dessa lista. Quando todo mundo estava fazendo esses comentários, Sumbeck falou para lembrá-lo. Eu acho que as pessoas não deveriam levar um filho levianamente. Curtiu isso, porque se você baixar a guarda, todos serão seriamente humilhados. Depois de terminar de falar, a atmosfera barulhenta de repente ficou quieta novamente. Kung Fu Han de repente caiu na gargalhada. Ele perguntou como aquele irmão mais velho. Irmão, não há nada com que se preocupar. Porque não faremos coisas para ajudar. Nosso filho recuperou seu ímpeto. Gosto de você. Pelo contrário, faremos com que nosso filho não tenha mais impulso, incluindo o ímpeto que você criou para eles. Li logo. Voltou, franziu a testa, mas não queria discutir mais. Apenas enfatizou, só estou dizendo que todo mundo não deve baixar a guarda. Ele encolheu os ombros com desprezo e respondeu: se você baixar a guarda, isso vai acontecer, há alguma diferença. São flores da montanha. Camaradas, se vocês são negligentes, você mesmo terá que pagar o preço por isso. De repente, outra voz soou. Tongbox disse que era o próximo. O ancião da seita masculina chama Tang caminhou lentamente para a frente. Quando os discípulos o viram, eles imediatamente se levantaram e o viram. Ele olhou em volta e disse: todos descansam um pouco. Vocês já não esqueceram o incidente no grupo de mercadores? Qinlong baixou a cabeça e respondeu que não vamos esquecer. Chama Tang
repetido. Fomos humilhados por uma seita que estava à beira do colapso. Quão zangado isso deixou o líder da seita. Você ainda se lembra, sendo envergonhado por Oa, filho. Uma vez é o suficiente. Um segundo que está prestes a se tornar famoso no mundo, como nome da língua. Quanto tempo teremos que competir com o segundo de terceira taxa? Como Oa, filho, o líder quer Da acabar seita? com o relacionamento com o Assam. Com a língua Oabrente. Ele olhou para Tongbeck e disse: e se alguém fosse apenas um pouco descuidado e deixe os discípulos do Oasan humilhá-lo? Então eu nunca vou perdoar essa pessoa. Um general da polícia parado no campo de batalha nunca deixará consequências duradouras. Como um leão, ao pegar um coelho, vai usar toda a sua força. Desta vez, a filial de Tongua não só tem que derrotar a montanha Oa, mas também temos que pisar em seu moral. Todos devem se lembrar que, tendo terminado de falar, todos os discípulos, sentados em uníssono, sim, mais velho, ele nos lembrou que se terminarmos de descansar e continuar em nossa jornada, devemos chegar antes que essas pessoas esperem tanto tempo que seus pescoços são muito longos. Então todo o grupo continuou a escalar a Mountain Road. Depois de muito tempo, eles finalmente alcançaram o portão da montanha do Oasan. Todos eles pararam na frente da porta. Kung Fu Han respirou e olhou para cima com surpresa. O que é isso? A entrada parece mais brilhante e mais bonito do que antes. Qianlong franziu a testa e pensou, sabendo que o grupo empresarial benevolente tinha investido em Inhua, mas não fazia muito tempo que isso acontecia. Ainda em tão pouco tempo. Todos os problemas de dinheiro foram Eles resolvidos. até Construíram um novo Mountain Gate. De jeito nenhum. O ancião Shamash Yan se aproximou e disse: talvez fosse para deixar estranhos olharem. Então eles tentaram consertar o primeiro Mountain Gate. Parece que eles têm algum dinheiro de algum lugar. Não há necessidade de se preocupar com nada. Mesmo que eles mudem o Mountain Gate, sua natureza ainda é a mesma. Nosso filho ainda está apenas fazendo bobagens sobre nada. De repente, a porta foi aberta. Marechal Mestre apareceu. Ele ficou no meio do Mountain Gate. Apertou as mãos e educadamente inclinou a cabeça e cumprimentou o Elder Semar. Todos vocês devem ter estado muito cansados de uma longa jornada. Eu sou Yan, cantou o ancião de Oasan. Nós nos conhecemos antes. É bom conhecer esse ancião novamente. Chama Tang franziu a testa. Ele perguntou arrogantemente. O mestre da seita não virá aqui para nos dar as boas-vindas. O elder Yanseng levantou a cabeça e respondeu calmamente. O líder da seita estava dentro. Ouvi isso. Ele imediatamente clicou a língua em satisfação. Há um convidado vindo de longe. Mas o mestre da seita não se preocupa em sair e cumprimentá-los.
O coração do mestre do pavilhão macho estava cheio de raiva. E o ancião estava exigindo que o líder de outra seita sair para recebê-lo. Não havia realmente nenhuma cortesia. Olhando para essa atitude, pode-se ver que desta vez eles se decidiram. Ele respirou fundo, tentando ficar calmo. Mão estendida para mostrar o caminho. Por favor, vá por aqui. Preparamos um banquete para dar as boas-vindas à seita masculina. Testemunhos. Chama Tang. Enrolou os lábios em um sorriso desdenhoso. Um banquete. Oá, filho pensa. Toda associação do ramo é uma oportunidade de comer, beba e divirta-se. Como isso poderia acontecer? Qualquer maneira, isso é bom. Por favor, mostre o caminho. Eu tenho que ir ver o mestre da SEC primeiro. Ele pisou em seu caminho e seu coração se encheu de desdém. Quanta ajuda ele receberia? É tudo para assustar os outros. Com certeza, vocês usaram aquela pequena quantia de dinheiro para lidar com as coisas mais urgentes. Como pintar a porta ou a cor da parede. Mas a eletricidade dentro permanecerá. No entanto, seu próximo pensamento parou imediatamente. Quando ele entrou, chama Chang'e as sobrancelhas para mais e mais em desconforto. O campo de treinamento de artes marciais não é o terreno. A parte elétrica interna também é. Tudo é muito mais magnífico do que antes. Eles não acabaram de construir o Mountain Gate. Ancião Yan cantou. Parece saber o que ele estava pensando. E deliberadamente perguntou o que há de errado com o ancião. Chama Tang perguntou com sentido. Deve haver algo muito diferente de antes. Oá, filho, recebeu tanta ajuda. Pessoas que afirmam ser de uma seita famosa. Provavelmente não vai agir como ladrões. Certo? Mestres marciais estão atordoados com os ladrões. Quando ele entendeu esse sarcasmo, ele não pôde deixar de ficar com raiva o mais velho. Por favor, tenha cuidado com suas palavras. Agindo como um ladrão, como você pode dizer isso? Antes que ele pudesse terminar de falar, uma maldição de repente veio falando como merda. Chan Mayang não sabia quando ele estava lá. Ele suspirou deliberadamente e enfatizou que ele deixaria sua mãe agora. Descobriu-se que, neste momento, discípulo de terceira geração de Oa-san, já estava correndo pelo campo de treinamento. Coincidentemente passando por aqui. Ele percebeu o que disse e deliberadamente parou. Depois dessas palavras, todo o quintal de repente ficou em silêncio. Demorou um pouco para Chama Tang reagir. Ele ficou com raiva e gritou: "O que agora mesmo que diabos você está falando?" Chamian fingiu ser inocente. Ele repetiu: "Eu perguntei o que você acabou de dizer." Isso. Ele olhou para que estava passando correndo e deliberadamente perguntou: "Vocês não estão correndo há muito tempo. Mas você já está pedindo uma pausa assim."
Ele estava tão cansado de correr que seus olhos estavam borrados. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Chamian chutou-o na perna. Pare de falar bobagem. E nem se preocupe em correr corretamente. Jogul estava com muita dor. Que ele caiu no segurando sua panturrilha e gemendo. Eu nunca disse isso. Tianyang o ignorou. Virou-se para a chama Tang e sorriu e disse: que é isso? Para que esta frase chegue aos seus ouvidos. É realmente embaraçoso. Claro que ele não acreditou. Veias azuis apareceram em sua testa. E ele cerrou os dentes com raiva. Você vai cobrir seus olhos com gás de homem santo. Assim como ele estava prestes a falar, o dragão dourado veio mais velho. Por favor, fique calmo. Brigar com aquele pirralho não é uma coisa boa. Ele então olhou para Chamyong. Posso perguntar quem é o jovem diretor? Ele mesmo apontou para mim. Se eu te dissesse, você saberia. Qinlong ficou inicialmente atordoada. Depois sorriu e respondeu. Talvez eu saiba, então apenas me diga e veja. Vendo que ele não escondeu, e disse. Ok. Qualquer maneira, este não é um assunto difícil. Eu sou Chamayang. Depois de falar sua expressão, mudou imediatamente. Chan, Mai Eng, não é o nome que humilhou a família masculina Chamayang. Ele é mais jovem do que eu pensava, inesperadamente, por causa desse nome travesso. Todas as transações dos clãs do Sul, com os 10 grandes grupos comerciais de Shanxi, caiu nas mãos de Oasa. É um absurdo. Qinlong respirou fundo para se acalmar. Então, expresso. Então é isso. Acontece que você é taoísta Xunjiang, mas, pelo que vejo, parece que o líder não aprendeu nenhuma regra. Chamayang calmamente coçou a orelha. Então soprou na sujeira que tirou da mão e disse: o que você está dizendo é muito longe e não consigo ouvir claramente. Você pode se aproximar e me dizer se você pode me ouvir. Dragão Dourado não pôde deixar de ficar atordoado. O que ele repetiu em voz alta: você é surdo. Eu disse para você se aproximar e conversar. Você não ouviu? Veias azuis apareceram rapidamente no rosto do dragão dourado. Ele também cerrou os punhos e amaldiçoou silenciosamente. Esse bastardo, em que base ele se atreveu a ser tão impotente? Se é verdade que ele foi atingido pelo movimento de Li Seung-baek e vomitou sangue, então voou para longe em uma batalha de artes marciais. Então, suas habilidades em artes marciais não são tão boas. Então, por que ele se atreveu a ficar na minha frente? Mostrando essa atitude, depois de ficar imóvel por alguns segundos, ele falou de novo. Você é um discípulo de terceira geração. Certo. E daí, Qinlong levantou os lábios com orgulho e disse: se for esse o caso, então eu sou digno do seu tio.
Você não deveria vir aqui, você mesmo. Em vez de me forçar a chegar perto de você, isto é, se você é alguém que ainda conhece alguma decência. Chamayang arregalou os olhos e surpreendeu. Né? É assim. Ele franziu os lábios e parecia pensativo. Ok. Pensando nisso, você está certo. E daí se eu disser essas palavras ao ancião parado ao seu lado? Não é melhor do que o ancião da seita masculina pedindo ao nosso líder de seita para sair e nos encontrar. Ainda educado. Certo. Ele por muito tempo ficou sem palavras. Ele levantou a mão e a cerrou até tremer, pensando que ele havia bagunçado suas intenções, fazendo parecer que ele estava criticando o ancião. Ele deliberadamente levou a história. Deixe-me dizer com minha própria boca. Nome. Assim como ele estava prestes a proferir uma maldição, chama Tang, levantou a mão para impedi-lo e recuou. Ele chamou para satisfazer o ancião. Ele lembrou que essa boca suja do pirralho não é mediana. Os sentimentos que você tem por sua seque são muito louváveis. Então, eu não vou te perseguir mais. Mas seu desrespeito e meu desrespeito não são os mesmos. Você sabe qual é a razão? Ele perguntou. O que é? Ele deliberadamente enfatizou que era força. Deve haver alguém para criticar, para que esse desrespeito seja chamado de desrespeitoso. Mas, se ninguém critica, então ele passará automaticamente, e o direito de você criticar vem da força. O desrespeito de alguém sem poder como você é desrespeitoso, e o desrespeito de alguém com poder não pode ser chamado de desrespeito. Ouvindo sua explicação, Chamayang ficou sem palavras. Você deve aprender a falar de forma mais simples antes de falar sobre etiqueta. Tang disse com orgulho que a imprudência de uma criança é facilmente perdoada. Mas em algum momento, essa crueldade vai tirar sua cabeça. Por favor, lembre-se das minhas palavras com cuidado. Tendo terminado de falar, ele se virou. Vamos continuar. O coração do Elder Tein Chueon estava cheio de frustração. Mas ele só podia suportar sim, ancião. Quando ele deixou seus discípulos, os homens também seguiram. Naquele grupo de pessoas, todos incluíram Lizang de volta. Ele levantou a cabeça e olhou para Chamayong. Ambos fizeram contato visual. Naquele momento, com meu respeito, Li logo recuou ligeiramente em saudação. Ele também viu e sorriu em resposta. Depois disso, ele e seu grupo continuaram a sair. Chamayang respirou fundo e se perguntou. Apenas o que esses ladrões se atrevem a carregar cadáveres para Oasan. É o suficiente para me deixar com raiva. Mas eles ainda se atrevem a insultar até mesmo o líder da seita. Eu originalmente pretendia trotelô gentilmente. Mas agora você está planejando
causar problemas. Joe Go sentou no chão e depois se atreveu a falar. Você tá louco porque você fez isso. Por que você se atreve com um ancião a causar da seita problemas? Ele é um ancião. Um ancião. Assim que ele terminou de falar, ele disse: